Meu nome é Paige Afton e tenho 32 anos. 3 dias atrás, eu estava sentada no escritório de um advogado, lendo uma única folha de papel, e comecei a rir tanto que ele largou a caneta e perguntou se eu precisava de um copo d'água. Meus pais não falavam comigo há 2 anos. Nem cartão de aniversário, nem uma mensagem sequer. E de repente, o advogado deles me enviou um documento. Uma página só. Eles precisavam da minha assinatura para vender a casa do lago do meu avô, o único lugar no mundo que já me fez sentir em casa de verdade. Aquele papel deveria tirar algo de mim. Mas, no fim, me deu justamente o que minha família nunca me ofereceu, a prova de que alguém acreditava que eu merecia ser protegida. Antes de te contar o que estava escrito naquela carta, deixa eu te pedir uma coisa rápida, curta e se inscreva, mas só se você realmente estiver gostando dessa história. E já que você está por aqui, comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber de onde as pessoas estão ouvindo. Agora, deixa eu voltar pro começo, para aquele jantar de Natal que acabou com tudo. Eu cresci perto de Knoxville, no Tennessee, numa cidade pequena onde todo mundo cumprimenta todo mundo e a vida de ninguém é realmente privada. Meu pai, Gerald Afton, era gerente da agência local do First Heritage Bank. Um homem respeitado, aperto de mão firme, sempre com camisa bem passada na igreja aos domingos. Minha mãe, Diane, liderava o grupo de estudo bíblico das mulheres e organizava o tradicional jantar comunitário da colheita todo ano. Juntos, eles pareciam o tipo de pais perfeitos que você veria numa moldura de loja de decoração. E então tinha Meredith, minha irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu e, de alguma forma, sempre 3 passos à frente aos olhos dos meus pais. Meredith teve aulas de piano. Eu ouvi quem sabe no ano que vem. Meredith ganhou um Honda Civic usado quando fez 16 anos. Eu ganhei um passe de ônibus e a sugestão de procurar um trabalho de meio período. Meredith ficou com um quarto maior porque precisava de espaço para praticar. Eu dividi a parede com a lavanderia e aprendi a dormir com o barulho da máquina girando. Não estou contando isso para buscar pena. Estou contando porque isso importa. Meus pais nunca me bateram. Nunca gritaram comigo. Eles só me tratavam como algo secundário, como se eu fosse uma linha no orçamento que dava para cortar sem consequências. Meu pai sempre dizia a mesma coisa quando eu tentava falar disso. Ele pousava o garfo, me olhava como se eu estivesse exagerando e dizia: a Meredith precisa de mais ajuda. Você é forte, Paige. É isso que eu gosto em você. E por muito tempo eu acreditei. Eu carreguei essa ideia de ser forte como um troféu. Trabalhei em turnos duplos no restaurante durante o ensino médio, paguei meu próprio vestido de formatura, comprei meus próprios livros. Só que levei anos para entender que, no vocabulário do meu pai, forte não era um elogio. Era só uma forma de dizer que eu não dava trabalho. Que eu não reclamava. Que eu não valia o esforço. Fui a primeira pessoa da minha família a me formar na faculdade. Consegui um bacharelado em contabilidade numa universidade pública, trabalhando 25 horas por semana em um escritório de declaração de impostos. Foram 4 anos assim, sem ajuda, sem ninguém para assinar meus empréstimos estudantis comigo, só eu e um despertador tocando às 5h15 todas as manhãs. Meus pais disseram que iriam à formatura. Minha mãe até escolheu a roupa que usaria. Meu pai perguntou que horas o estacionamento abria. Eu reservei 4 lugares, 2 para eles, um para Meredith e um para o meu avô, Howard Afton, a única pessoa que nunca me fez sentir como se eu fosse deixada de lado. Na manhã da formatura, meu telefone tocou às 7. Aconteceu um imprevisto, meu pai disse. Sua irmã está se mudando para o apartamento novo e precisa de ajuda com os móveis. Eu fiquei parada no quarto do dormitório, segurando uma blusa passada e um par de saltos que eu tinha comprado em promoção. Ao fundo, dava para ouvir minha mãe perguntando pro Gerald onde estava a fita adesiva. É só uma cerimônia, ela gritou de longe. Você já tem o diploma, querida. Eu atravessei aquele palco sozinha, sentei no meio de famílias desconhecidas e tirei minha própria foto usando o temporizador do celular, apoiado num banco. Naquela tarde, o telefone tocou de novo, mas dessa vez era o vovô Howard. Tenho orgulho de você, Paige, ele disse. A voz dele estava meio rouca, como sempre ficava quando ele tentava não chorar. E não se preocupa, eu já resolvi tudo.
Na hora eu não entendi o que ele quis dizer. Achei que fosse um cartão de formatura, talvez com um cheque dentro. Só fui entender de verdade o que ele queria dizer 7 anos depois. Eu conheci o Daniel Rives quando tinha 26 anos. Ele estava refazendo a parte elétrica do prédio onde eu tinha acabado de começar a trabalhar como contadora júnior. Eu ouvi a voz dele antes de vê-lo, cantarolando baixinho enquanto mexia nos fios acima do forro. Era alguma música do Johnny Cash, meio fora do tom, mas com vontade. Daniel era eletricista, licenciado, com tudo regularizado, e tocava o próprio negócio sozinho, trabalhando a partir de uma van usada com o nome dele pintado na lateral. Ele trabalhava 14 horas por dia. As mãos eram cheias de calos, as botas já bem gastas, e no nosso terceiro encontro ele me trouxe flores silvestres compradas num posto de gasolina, porque disse que a floricultura estava fechada e ele não queria chegar de mãos vazias. Nós nos casamos quando eu tinha 28 anos. Foi uma cerimônia simples, nos degraus do cartório. Meu avô Howard já tinha falecido 3 anos antes, e eu ainda sentia o vazio que ele deixou toda vez que algo bom acontecia e eu não podia ligar para contar. Meus pais apareceram no casamento, mas só por pouco tempo. Na semana seguinte, durante um jantar em família, meu pai sentou na cabeceira da mesa, olhou pro Daniel do outro lado, por cima de um frango assado, e disse com uma calma que fazia você duvidar se tinha ouvido certo: eu achei que você fosse mirar mais alto, Paige. Um eletricista? Isso é um retrocesso. Minha mãe apertou os lábios. Meredith continuou mexendo no celular. Daniel não reagiu. No caminho de volta para casa, ele ficou olhando para a estrada e disse: eu não preciso que seu pai respeite o meu trabalho. Mas eu preciso que ele respeite você. Naquele momento, eu quis cortar contato de vez. Quase fiz isso. Mas meu avô Howard tinha partido fazia só 3 anos, e alguma coisa dentro de mim ainda insistia em ficar. Uma teimosia estranha, como se eu acreditasse que ele gostaria que eu continuasse tentando, continuasse aparecendo, continuasse sendo a forte. Então eu aguentei mais um pouco. Foi no Natal que tudo estourou. 15 pessoas espremidas na sala dos meus pais. Tios, primos, aquele tipo de reunião onde sempre tem alguém enchendo o copo de chá gelado e ninguém percebe quando a música muda. Meredith me puxou para a cozinha. Disse que precisava de $5.000. Já era a 3ª vez que ela pedia. Os 2 empréstimos anteriores, palavra dela, não minha, nunca tinham sido pagos. Ela falou que era para comprar estoque para uma boutique que queria abrir. Eu disse não. Com a educação, de forma clara. Ela voltou para a sala com os olhos cheios d'água e o lábio tremendo. Meu pai se levantou da poltrona como se tivesse sido acionado por mola. Que tipo de irmã se recusa a ajudar a própria família? Ele disse alto, alto o suficiente para todo mundo ouvir. A tia Linda parou no meio do movimento enquanto servia o ponche. Minha prima Raquel me olhou com os olhos arregalados. Você mudou, Paige, meu pai continuou. E não foi para melhor. Minha mãe então se inclinou na direção da tia Carol, bem próxima, num tom de segredo que não era tão baixo assim. Ela ficou assim depois que casou com aquele homem. Eu sinceramente acho que ela precisa de ajuda profissional. A sala inteira ficou em silêncio. 15 pessoas. Nenhuma abriu a boca. A tia Linda olhou pro chão. O tio Rei fingiu uma tosse e pegou um biscoito. Raquel parecia querer falar alguma coisa, mas não sabia como. Eu fiquei ali, no meio de todo mundo, sentindo algo que não sentia desde o dia da formatura, invisível. Cercada de gente completamente sozinha. Peguei meu casaco, dei um beijo na testa do bebê da Raquel. Daniel já estava na porta, com as chaves na mão e o maxilar travado. E foi assim que eu saí daquela casa pela última vez. O silêncio é uma coisa estranha. A gente imagina que vai ser paz. 2 anos sem ligações, sem culpa jogada em cima de mim, sem aquele clima pesado nas datas especiais. 2 anos sem ouvir os suspiros dramáticos da minha mãe ou meu pai justificando porque a Meredith precisava de mais. Mas o silêncio não é vazio. Ele acaba sendo preenchido pelo que os outros colocam nele. Poucas semanas depois daquele Natal, meus pais já tinham criado uma história e contaram para todo mundo. Meu pai ligou para parentes. Minha mãe abordava amigos na igreja. A versão deles era simples e conveniente: pai está mentalmente instável.
Daniel está afastando ela da família. Ela precisa de ajuda profissional. Em janeiro, minha prima Raquel me ligou. Sua mãe disse que você está fazendo terapia, que teve algum tipo de surto no Natal. Você tá bem? Eu nunca tinha dito pra ninguém que fazia terapia, porque eu não fazia. Minha mãe inventou isso do nada e espalhou como se fosse verdade para pessoas que confiavam nela. E piorou. Meu pai chegou a ligar pro meu antigo chefe, o mesmo homem para quem eu trabalhei durante a faculdade, só para saber como eu estava. Numa cidade tão pequena, uma ligação assim não é só preocupação. É como uma granada com um pavio educado. Mais tarde, Raquel me contou que meu pai descreveu para parentes que eu poderia ser um perigo para mim mesma. Foram exatamente essas palavras. Ele usou termos de saúde mental como arma contra a própria filha só porque ela se recusou a entregar $5.000 e ficar quieta enquanto a mãe a chamava de defeituosa na frente da família. Uma por uma, as ligações pararam. Tias com quem eu falava na Páscoa, primos que mandavam mensagens de aniversário. Depois, o círculo se fechou ao redor de Geraldo e Diane como um cordão, e eu fiquei do lado de fora. Na primavera, a única pessoa do meu passado que ainda ligava era Raquel. Daniel e eu nos mudamos para uma cidade a 45 minutos a leste, perto o suficiente para voltar caso eu quisesse, longe o suficiente para não encontrar meu pai na loja de ferramentas aos sábados. Fui promovida a contadora sênior numa empresa que não conhecia minha família e nem perguntava sobre ela. O negócio de Daniel cresceu. Ele contratou um segundo eletricista, depois um terceiro. Compramos uma casa pequena, com varanda, quintal e uma janela na cozinha que pegava a luz da manhã. Uma vida tranquila, uma vida boa. Mas todo Natal, eu me pegava olhando pro celular, rolando a lista de contatos antigos, hesitando sobre nomes que não conseguia apagar. Ninguém ligava, nunca. Daniel nunca me pressionou. Ele simplesmente se sentava comigo no sofá, algum jogo no mudo, e ficava ali. Uma noite, eu perguntei, você acha que eu cometi um erro? Ele não hesitou. Você vai saber quando estiver pronta. E se esse dia nunca chegar, tudo bem também. Uma vez passei de carro pela Casa do Lago, o lugar do vovô Howard, na Cedar Mill Road. O cais começava a inclinar, a tinta das janelas tinha ficado cinza. Eu desacelerei, mas não parei. Doía demais. Tudo naquela casa era ele, o cheiro de cedro, o barulho da porta de tela, a maneira como ele sempre tinha um milkshake de chocolate esperando por mim às sextas, quando me buscava na escola. Continuei dirigindo. 2 anos se passaram assim. Dias comuns empilhados uns sobre os outros. Eu estava me curando devagar, de forma irregular, mas me curando. Até que, numa terça-feira de março, chegou um envelope, com o endereço de retorno de um escritório de advocacia que eu nunca tinha visto, e endereçado especificamente para Pais de Afton. Aquele envelope ficou no balcão da cozinha por 2 dias antes de eu abri-lo. 2 anos de silêncio e, de repente, uma carta de um advogado. Se você já cortou contato com alguém da família e depois recebeu aquela ligação ou carta inesperada, sabe exatamente o que é aquela sensação fria no estômago. Se essa história está batendo perto da sua realidade, inscreva-se e me conte nos comentários. Você já recebeu uma carta que mudou tudo? Eu abri a carta na mesa da cozinha numa quinta-feira de manhã, enquanto Daniel já estava em um serviço. O café ainda estava quente. A casa estava silenciosa. A carta era de um tal Sr. Brennan, advogado baseado na cidade dos meus pais. Papel timbrado profissional, fonte limpa, uma página só, e dizia que Gerald Afton estava iniciando a venda de um imóvel residencial na 14 Cedar Mill Road, a casa do lago do vovô Howard, e que, como possível herdeira do patrimônio de Howard Afton, eu estava sendo solicitada a assinar uma escritura de renúncia, abrindo mão de qualquer direito sobre a propriedade. Havia uma linha para assinatura no final, um prazo de 30 dias e um número de telefone do escritório do Sr. Brennan. Li aquilo 3 vezes. 2 anos sem cartão de aniversário, sem um como você está, nem mesmo um e-mail encaminhado, e a primeira vez que minha família me procura é através de um escritório de advocacia pedindo que eu entregasse a última coisa que o vovô Howard tinha tocado. Coloquei a carta na mesa e olhei para a pequena prateleira de madeira que Daniel havia construído acima do fogão. Nela estava a caixa de pesca do vovô Howard, de cedro, com dobradiças de latão, as iniciais dele gravadas na tampa, como se ele tivesse deixado para mim em seu testamento.
Ainda cheirava a água do lago e óleo de linhaça. Dentro daquela caixa de pesca, encostado no fundo, havia um envelope lacrado que eu guardava há 7 anos. Eu o encontrei enquanto arrumava as coisas dele depois do funeral. Papel amarelado, fechado com fita, com a caligrafia dele na frente, para Paige, quando você precisar. Eu nunca tinha aberto. Achei que fosse uma carta de despedida, algo sentimental que me faria chorar. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, abri o envelope do vovô Howard. Minhas mãos estavam firmes até rasgar o lacre. Dentro havia 2 coisas. A primeira era um documento legal, papel pesado, carimbado e autenticado. No cabeçalho dizia, escritura de trust revogável, Howard R. Afton Family Trust. Abaixo, em fonte limpa, constava o imóvel na 14 Cedar Mill Road, conhecido como a Casa do Lago, mas mantido em trust revogável. O administrador era o Sr. Calavai, advogado pessoal do vovô Howard. A única beneficiária estava listada na página 3, Ellen Afton. O segundo item era uma folha de caderno dobrada 2 vezes. A caligrafia inclinada, deliberada, do jeito que um homem escreve quando suas mãos são fortes, mas sua paciência com canetas é limitada. Paige, eu conheço seu pai. Ele quer o melhor, mas não enxerga direito quando se trata da sua irmã. Esta casa é sua. Sempre foi sua. Não deixe ninguém dizer o contrário. Vovô H. Eu me sentei no chão do quarto, encostada na cômoda, e chorei. Não o tipo de choro que te destrói, mas o tipo que reconstrói. Ele sabia. Antes mesmo de eu sair daquele jantar de Natal, antes de conhecer Daniel, antes de eu parar de atender às ligações do meu pai, o vovô Howard viu tudo. E ele não apenas sentiu pena de mim, ele fez algo a respeito. Daniel chegou em casa naquela noite e me encontrou sentada ali, os papéis espalhados pelo edredom. Ele se sentou ao meu lado no chão, colocou a mão no meu ombro e não disse uma palavra. Na manhã seguinte, liguei para o Sr. Calavai. Ele atendeu na segunda chamada. O traste é válido, disse ele. Nunca foi contestado e o nome do seu pai não aparece em nenhum documento. Ele me viu. Sempre me viu. À tarde, liguei para o escritório do Brennan. A recepcionista tinha aquele tipo de voz que já revela que ela sabe exatamente para que você está ligando. Você está ligando para devolver o documento assinado, senhorita Afton? Gostaria de ir pessoalmente, eu disse. Ah, eu tenho algumas perguntas sobre o documento antes de assinar. Pausa, o som de teclas batendo. O Sr. Brennan está disponível na sexta-feira às 10 horas. Sexta funciona. Desliguei e liguei de volta para o Calavai. Pedi que ele preparasse cópias autenticadas da escritura do traste, o registro original, o carimbo do condado, a lista de beneficiários, tudo. Vou deixar pronto até quinta-feira, disse ele. Então, com cuidado, senhorita Afton, quer que eu esteja presente na reunião? Não, mas gostaria que você estivesse disponível por telefone. Entendido. Passei os 5 dias seguintes fazendo algo que não fazia há 2 anos. Eu me preparei, não emocionalmente, isso eu já tinha superado. Me preparei como uma contadora se prepara para uma auditoria. Documentos organizados, fatos em ordem, nada deixado para suposição. Li o traste de ponta a ponta 3 vezes. E conferi os registros de registro do condado online para confirmar a data de transferência. Comparei com os registros de inventário do patrimônio do vovô Howard e confirmei o que Calavai tinha me dito. A Casa do Lago havia sido transferida para o traste antes da morte do Howard. Nunca passou pelo inventário. Gerald nunca herdou. Ele só presumiu que tinha direito. E ninguém nunca disse o contrário, porque a única pessoa que sabia era o vovô Howard, e ele tinha seus motivos. Na quinta-feira à noite, Daniel me perguntou se eu queria que ele fosse comigo. Balancei a cabeça. Essa é minha. Ele me beijou na testa e me entregou uma garrafa térmica de café para a viagem. Na noite anterior à reunião, Raquel ligou. Preciso te contar uma coisa, disse ela. Seu pai está ligando para todo mundo, não só para a família. Todo mundo. Ele está estressado, Paige. Tipo, realmente preocupado com a casa. Com a loja da Meredith. Está em sério perigo. Ela pegou empréstimos empresariais.
Seu pai assinou como corresponsável em todos. Sentei na varanda e deixei a informação assentar. Os grilos cantavam alto. Daniel estava dentro lavando a louça. Raquel continuou: 8 meses atrás, seu pai refinanciou a hipoteca da casa deles em Birwood e colocou o dinheiro na boutique. Sua mãe aprovou. Agora a boutique está afundando, os empréstimos venceram, e seu pai deve ao banco por garantia pessoal. Acho que são uns $180 mil. $180 mil. Meu pai, o banqueiro, o responsável, o homem que disse que Daniel era um retrocesso, tinha arriscado a aposentadoria e a própria casa na loja de roupas da Meredith. Ele encontrou um comprador para a Casa do Lago, disse Raquel. 320 mil, suficiente para cobrir a garantia e manter a boutique funcionando por mais 6 meses. E a única coisa que está entre ele e essa venda é a sua assinatura. Paige, ele contou a todo mundo que você ia assinar. Ele disse: Paige não faz falta nenhuma nessa casa mesmo. Fitei a linha escura de árvores além do nosso quintal. O mesmo céu se estendia sobre a Cedar Mill Road. Obrigada por me avisar, Raquel. E você, o que vai fazer? Vou à reunião. A sexta-feira chegou. Coloquei a caixa de pesca do vovô Howard no banco do passageiro, aquela que ainda cheirava a cedro e água do lago. Guardei a pasta com os documentos do trust na minha bolsa. Então dirigi por 45 minutos de volta para a cidade que eu tinha deixado para trás. A viagem era memória muscular. Não precisei de GPS. Minhas mãos sabiam as curvas antes do meu cérebro registrar as placas. Passei pelo posto Shell onde o vovô Howard comprava meus milkshakes de chocolate toda sexta-feira. Passei pela escola onde uma vez ganhei um concurso de soletração, e ninguém da minha família estava na plateia porque Meredith tinha recital de dança na mesma noite. Passei pelo cruzamento da Oak com a Ferd, onde a caminhonete do vovô Howard costumava esperar por mim, com a janela aberta e o rádio ligado. A cidade não havia mudado. Mesmas lojas de tijolo na Main Street. Mesmo mural desbotado na lateral da loja de ferramentas. O mesmo campanário da igreja aparecendo entre as árvores, como um dedo apontando para cima com convicção. Desacelerei no semáforo da El, olhei para a pasta no banco do passageiro, cópias autenticadas, carimbos do condado, escritura do trust, cartão de visita do Calavai. Pensei na última vez que perguntei ao meu pai sobre o patrimônio do vovô Howard. Foi na recepção do funeral, 3 dias depois do caixão ter sido baixado. Eu tinha 25 anos, olhos vermelhos, segurando um prato de comida que não conseguia comer. O vovô deixou o testamento? Perguntei. Gerald mal ergueu o olhar da conversa. Ele não tinha muito. A Casa do Lago vai para mim como parente mais próximo. É assim que funciona. Ele disse isso do jeito que dizia a maioria das coisas, como um homem tão acostumado a estar certo que parava de conferir. Nunca contratou advogado, nunca checou os registros do condado, nunca considerou que o próprio pai poderia ter feito planos diferentes. O sinal ficou verde. Pisei no acelerador. Eu não estava voltando para brigar. Estava voltando para terminar o que o vovô Howard começou. O escritório do Brennan ficava no segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos na Main Street, acima de uma clínica odontológica. No corredor do lance de escadas, cheirava a carpete velho e café que estava no aquecedor desde o amanhecer. A recepcionista, uma mulher na casa dos 50 com óculos de leitura presos a uma corrente, me avaliou da cabeça aos pés quando disse meu nome. Sente-se, senhorita Afton. O Sr. Brennan vai atendê-la em breve. Havia algo no tom dela, não exatamente rude, mas como uma simpatia ensaiada, aquele tipo de voz que se usa quando já ouviram uma versão da sua história e decidiram quem é o vilão. Sentei em uma cadeira de vinil ao lado de uma samambaia que parecia ter perdido a vontade de viver. Abri minha bolsa e conferi a pasta mais uma vez. Escritura do trust, cópia autenticada, comprovante de registro no condado, cartão do Calavai com o número direto circulado à caneta, carta do vovô Howard escrita à mão e lacrada em uma capa transparente, tudo conferido. Fechei a pasta e apoiei as mãos por cima. Mas meu coração estava firme, a respiração tranquila. Passei 2 anos sendo chamada de instável por pessoas que não conseguiram manter uma boutique aberta por 18 meses. Eu podia lidar com uma sala de conferência. O relógio do corredor passou das 9h58.
Um telefone tocou em algum lugar atrás da recepção. Ouvi uma porta se abrir. Senhorita Afton. A voz do Brennan era refinada. Prata nas têmporas, na casa dos 50. O tipo de homem que diz vamos resolver isso e espera que aconteça. Ele se afastou, gesticulando para a sala de conferência. Levantei-me, ajeitei a bolsa no ombro e atravessei a porta. E lá, sentado na ponta da mesa, com a camisa passada e as mãos cruzadas à frente, estava meu pai. Gerald levantou o olhar quando entrei. Mesmo queixo, mesma postura, mesmo jeito de ocupar uma sala como se já tivesse medido e achado aceitável. Olá, Paige. A voz dele era calma, gentil, equilibrada. O tom de pai preocupado justo o suficiente para parecer cuidadoso, controlado bastante para lembrar quem estava no comando. Parei a 2 passos da porta e olhei para Brennan. Disseram que essa seria uma reunião entre eu e seu escritório. Brennan ajustou a gravata. O Sr. Afton pediu para estar presente. Achei que poderia facilitar as coisas. Facilitar, repeti a palavra como quem segura uma roupa do tamanho errado, estudando antes de devolvê-la ao cabide. Sentei-me em frente ao meu pai, coloquei a bolsa na cadeira ao lado, a pasta sobre a mesa, sem abrir. Gerald inclinou-se para a frente, cotovelo sobre o mogno, e sorriu. Sente-se, querida. Vamos resolver isso rápido. Sei que você está ocupada. Estou. Ele inclinou a cabeça de um jeito que tentava parecer conciliador. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas isso não é sobre nós. É sobre a casa. Seu avô teria querido isso. Ele usou o nome do vovô Howard. Sentado à minha frente, na sala de conferência de um advogado, pela primeira vez no mesmo espaço em 2 anos, e ele mencionou a única pessoa que sempre esteve do meu lado para tentar me tirar disso. Meus dedos repousaram na borda da pasta. Foi nesse momento que soube que isso nunca ia terminar a menos que eu terminasse. Não com raiva, não com cena, mas com a verdade. Sentado em uma pasta manila sobre a mesa de conferência, esperando para ser lida, Gerald endireitou-se na cadeira e entrou no modo venda. O mesmo ritmo que usava no banco ao explicar termos de empréstimos a pessoas que não liam as letras miúdas. A casa está vazia há anos, disse ele. Ninguém está usando. Sim, tem um comprador pronto para fechar em 320. O negócio da sua irmã precisa de um empréstimo ponte, e isso resolve o problema de uma vez. Brennan deslizou um documento pela mesa. Olhei para ele. Kit Klein Deeda em negrito no topo. Linha para assinatura embaixo, com meu nome digitado abaixo. Peguei o papel e li devagar, cada palavra, cada cláusula. A sala estava silenciosa, exceto pelo meu pai batendo o dedo indicador na mesa, num ritmo que provavelmente nem percebia. Coloquei o documento de volta sobre a mesa. Você nem perguntou como eu estou. Gerald piscou. O quê? Em 2 anos, esse era o primeiro contato, e veio por meio de um escritório de advocacia. Mantive a voz firme, sem raiva, apenas clara. Você não ligou, não escreveu, mandou um advogado. Ele se mexeu na cadeira. E nós temos tentado contatar você. Meu número não mudou. Brennan pigarreou. Gerald ignorou. Paige, não estou aqui para relembrar o passado. Estou aqui para resolver uma questão de propriedade. Só isso. E se eu não assinar, o toque parou. O maxilar do Gerald se tensionou do jeito que sempre fazia quando alguém contestava um número na sua planilha. Então todos esperamos mais. Isso custa mais dinheiro para todo mundo. Não complique, Paige. Não complique. O mesmo homem que disse para 15 pessoas que eu era instável mentalmente. O mesmo homem que faltou na minha formatura. O mesmo homem que chamou meu marido de andograde. Não complique. Inclinei-me na cadeira. Antes de fazer qualquer coisa, quero entender por que não fui avisada sobre a venda antes de receber uma carta de advogado. A expressão de Gerald mudou. Não exatamente uma rachadura, mas uma recalibração. Ele se virou para Brennan como um homem que se dirige a um banco de testemunhas. Não conseguimos contatá-la, disse. Não a mim, mas ao advogado. Ela cortou toda a família há 2 anos. Sem explicação.
Sem explicação, repeti. Diane e eu tentamos de tudo. Geraldi balançou a cabeça devagar, atuando a tristeza do jeito que estruturava tudo na vida. Ela está passando por um momento difícil. Ele estava repetindo o mesmo roteiro. Mesma encenação, mesmas falas. Faça a sala sentir pena dele. Brennan escrevia algo no bloco. Não consegui ver. O marido dela, Geraldi acrescentou, baixando um tom, tem sido um pouco controlador. Nos preocupamos com o ambiente dela. Senti meu pulso acelerar, não de medo, mas pela precisão daquilo. 2 anos depois. E o roteiro não mudará uma única palavra. Ele havia ensaiado tanto que parecia um sermão. Brennan largou a caneta e me lançou um olhar. Eu vi a pergunta se formando nos olhos dele: isso é verdade? Não me defendi. Não corrigi os fatos. Não listei os comprovantes. Olhei para meu pai, segurei seu olhar e disse: terminou? Algo mudou no rosto dele. O sorriso não desapareceu, apenas congelou, como um projetor preso em um quadro. Eu já tinha visto meu pai lidar com resistência antes. Funcionários, candidatos a empréstimo, eu quando era mais nova. Ele nunca tinha me visto parar de resistir. O celular de Geraldi vibrou na mesa. Ele olhou para a tela e levantou o dedo. 1 segundo, disse, e atendeu. O viva-voz não estava ligado, mas em uma sala silenciosa com o tipo de telefone barato que Geraldi tinha, você não precisava dele. A voz de Meredith veio cortante e fina. Ela já assinou? Pai, preciso saber até segunda. O dono está ameaçando trocar a fechadura. Geraldi cobriu o telefone com a mão. Estou cuidando, me dá 1 hora. Mas Meredith já estava no meio da frase. Só diga que é pela família. Ela sempre cede quando você diz isso. As palavras caíram no centro da mesa como um copo batendo no chão de madeira. Geraldi tirou o telefone do ouvido e encerrou a chamada, o pescoço vermelho pelo colarinho levantado. Brennan olhava para seu bloco de anotações. Eu juntei as mãos. Ela sempre cede quando você diz isso, repeti baixinho, palavra por palavra. Geraldi colocou o telefone virado para baixo. Ela está sob muita pressão. Não aceite. Não estou aceitando nada, disse. Só estou ouvindo. Olhei para Brennan. Ele ainda não tinha levantado os olhos, mas a caneta na mão dele havia parado de se mover. Essa era a negociação para a qual meu pai tinha se preparado: empurrar o papel pela mesa, invocar o nome do vovô Howard, esperar a filha obediente assinar e ir embora antes do meio-dia. Mas, em vez disso, ele estava sentado em uma sala onde sua filha mais nova acabará de confirmar em voz alta, na frente de uma testemunha, que tudo aquilo era uma encenação, uma máquina. Puxe a alavanca. Veja a paz de ceder. Eu não cedi. E naquele pequeno silêncio depois que a voz de Meredith sumiu e a sala se reorganizou, tomei uma decisão. Eles não iam conseguir uma assinatura. Eles iam ter uma conversa que deveriam ter tido 2 anos atrás. Geraldi se levantou. A cadeira rangeu contra o chão. Paige, eu fui paciente. Assine o papel. Ele apontou para o Kit Klein Deed como se fosse um livro contábil que não fechava. Essa casa não significa nada para você. Você não vai lá há anos. Você está certo, disse eu. Não vou porque da última vez que visitei, você disse ao meu marido que ele era um dograde. Geraldi acenou com a mão. Foi uma piada. Não foi engraçado. 3 palavras. Eu deixei que ficassem ali. Geraldi pressionou as 2 mãos na mesa. Sabe qual é o seu problema? Você guarda rancor. Sua mãe estava certa. Você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Brennan levantou a mão. Sr. Afton, vamos manter isso produtivo. Geraldi não olhou para ele. Os olhos dele estavam fixos em mim. Se você não assinar isso, disse ele, baixando o tom que usava para negar pedidos de empréstimo, tomarei medidas legais. Vou entrar com uma ação de título silencioso. Um juiz vai fazer você assinar. Me virei para Brennan. Ele pode fazer isso? Brennan se mexeu na cadeira. Existem vias legais, mas não vamos nos adiar.
Ok, interrompi. Ambos pararam. Ok. Alcancei minha bolsa e puxei a pasta para a mesa. A sala parecia um instante antes de um fusível queimar. Antes de continuarmos, eu disse: tenho algo que quero mostrar a vocês. Observei os olhos do meu pai caírem na pasta. Ele não sabia o que tinha dentro. Brennan também não, mas algo no ar mudou. Aquele tipo de mudança que acontece quando a pessoa que supostamente vai perder para de agir como se fosse perder. Desprendi a pasta do clipe e a abri, colocando a primeira página virada para cima sobre a mesa. O documento deslizou pelo mogno com o suave sussurro do papel de qualidade sobre a madeira polida. Gerald olhou para baixo. O cabeçalho em negrito era impossível de ignorar: Irrevocable Trust Deed. Howard R. Afton Family Trust. Este é um trust deed irrevogável, disse eu. Registrado há 7 anos por Howard Afton no cartório do condado. A cabeça de Gerald se inclinou. Do que você está falando? Nomeia-me, pai de Afton, como única beneficiária da propriedade da Lachelose. O trustee é o Sr. Calavai, advogado do vovô Howard. Empurrei o documento completo, todas as 8 páginas, cópia certificada com carimbo do condado na frente, para o centro da mesa. Podem ler à vontade. O silêncio que se seguiu tinha peso. Pressionava as paredes da sala de conferência como uma respiração contida. Gerald não tocou nos papéis. Os olhos dele se moviam do documento para meu rosto e de volta, como se esperasse que um explicasse o outro. Brennan, porém, pegou o trust deed imediatamente. Virou para a primeira página, leu. Virou para a segunda, leu também. Então tirou os óculos, pressionou a ponte do nariz e pousou o documento com muito cuidado, como se pudesse explodir. E olhou para Gerald. Já participei de reuniões, revisões trimestrais, auditorias fiscais e chamadas de compliance suficientes para reconhecer o momento exato em que um profissional percebe que o chão da conversa mudou. A expressão de Brennan não mudou dramaticamente. Ele não suspirou. Não xingou. Apenas olhou para meu pai do jeito que um cirurgião olha para um raio-x quando a fratura é pior do que esperava. E Gerald, ainda em pé, ainda apoiado na mesa com ambas as mãos, finalmente parou de falar. A expressão daquele advogado, nunca vou esquecer. Passei 2 anos me perguntando se eu era louca por ter me afastado. 2 anos ouvindo de segunda mão que meus próprios pais diziam às pessoas que eu estava quebrada. E então sentei em uma sala e vi a verdade pousar sobre a mesa, em preto e branco. Se você já foi desacreditado pelas pessoas que deveriam acreditar em você, aperte o like. Este é para você. Brennan pousou o documento e olhou para Gerald. Do jeito que um homem olha para um cliente que acabou de tornar seu trabalho muito mais difícil. Sr. Afton, disse, e a formalidade na voz dele era nova, o senhor tinha ciência de que seu pai estabeleceu um trust irrevogável para esta propriedade? A boca de Gerald se abriu, fechou, abriu de novo. Isso não pode estar certo. A casa fazia parte da herança dele. Chegou até mim através do inventário. Brennan pegou o trust deed novamente, virou para a página de registro e leu a data. Depois olhou para Gerald. De acordo com este documento, a propriedade foi transferida para o trust 3 anos antes do falecimento do seu pai. Mas se isso estiver correto e o carimbo do cartório sugere que está Lachelose não teria passado pelo inventário. Ela teria sido totalmente excluída da herança. Gerald ficou paralisado. Isso é impossível. O cartório deve ter o original registrado, continuou Brennan, falando com a calma deliberada de quem mede cada palavra para evitar responsabilidade. Eu recomendaria verificar, mas esta cópia parece devidamente executada e notarizada. Gerald se virou para mim. O rosto dele estava da cor de gesso velho. De onde você tirou isso? Do vovô Howard. Ele nunca, a voz de Gerald falhou na fissura. Ele não faria isso pelas minhas costas. Mantive o olhar firme. Ele não fez isso. Ele protegeu a neta dele. Pausei. Existe diferença. A sala de conferência era o lugar mais silencioso do Tennessee. O relógio na parede fazia tic-tac. Lá fora, algum caminhão reduziu a marcha na Main Street. Gerald se sentou lentamente.
Suas mãos, que passaram a manhã inteira apontando, comandando e batendo na mesa, agora estavam planas sobre ela. Tremiam. Brennan afrouxou a gravata meia polegada e se voltou para mim. Senhora Afton, você tem contato do Trustee? Entreguei-lhe o cartão do Calavai. Brennan discou o número pelo telefone da sala de conferência. Tocou 2 vezes. A voz de Calavai surgiu, medida, sem pressa, a voz de quem esperava essa ligação há 7 anos. Brennan se apresentou e fez a pergunta direta. Senhor Calavai, pode confirmar a existência e validade de um trust irrevogável estabelecido por Howard Afton sobre a propriedade da 14 Cedar Mill Road? Posso. Eu mesmo redigi e o trust foi executado e registrado no cartório há 7 anos. Howard Afton financiou com a Lakelose durante sua vida. Paige Afton é a única beneficiária nomeada. A propriedade nunca fez parte da herança de Howard Afton e não passou pelo inventário. Brennan anotava rapidamente. Gerald permaneceu imóvel. O trust está ativo e sem contestação? Perguntou Brennan. Ativo e sem contestação. Eu sou o Trustee. Brennan agradeceu e encerrou a ligação. Depois se voltou para Gerald com a postura cuidadosa de quem entrega uma notícia que não quer dar. Senhor Afton, vou ter que interromper este procedimento. O quitclaim dele que preparei não é aplicável. A senhora Afton não tem nenhum direito a abrir mão, porque a propriedade nunca fez parte da herança do seu pai. Gerald balançou a cabeça. Essa é a casa da minha família. Eu cresci lá. Eu entendo, mas legalmente, há 7 anos ela pertence ao trust, e a única beneficiária é sua filha. Brennan fez uma pausa, sua voz baixou um pouco. Senhor Afton, devo mencionar também que, se o senhor informou ao comprador que detém o título claro dessa propriedade, isso poderia gerar uma questão legal separada. Gerald se afastou da mesa, fazendo as pernas da cadeira rangerem contra o chão. Você planejou isso. A voz dele estava tensa, presa entre a acusação e algo mais próximo do medo. Você ficou guardando isso por 7 anos, esperando. Eu não planejei nada. Minha voz não subiu. Eu nem abri aquele envelope até que seu advogado me enviasse uma carta. Quem me trouxe aqui foi você, pai. A palavra ecoou estranha na sala. Pai. Eu não o chamava assim há 2 anos, e soou mais pesada do que eu esperava para nós dois. Gerald pressionou os calcanhares das mãos nos olhos. Quando os afastou, eu vi algo para o qual não estava preparada. Ele parecia velho, não apenas cansado, mas diminuído, como se alguém tivesse puxado um fio e todo o padrão estivesse se desfazendo. Paige, você não entende, disse ele. A voz quebrou pelo meio. Se eu não conseguir vender essa casa, sua irmã, o negócio, eu coassinei tudo. Sua mãe e eu refinanciamos a casa. Podemos perder nossa casa. Eu ouvi o desespero. E parte de mim, a parte que passou 18 anos tentando ganhar a atenção dele, queria atravessar a mesa. Mas fiquei onde estava. Você coassinou o empréstimo da Meredith, eu disse. Você refinanciou a hipoteca da sua casa para a loja dela. Colocou tudo em jogo por ela. E em todo esse tempo, nunca, nenhuma vez, ligou para saber como eu estava. E agora quer que eu desista da única coisa que o vovô Howard me deixou para resolver um problema do qual eu não participei. Ele teria querido que fossemos uma família. Ele teria querido que você fosse pai para suas 2 filhas. A sala prendeu a respiração. Brennan pegou seu bloco de notas e se levantou, com a postura de quem tenta sair da sala sem acionar nada. Acho melhor encerrarmos por hoje, disse. Senhor Afton, recomendo consultar um advogado especializado em litígios de trust para avaliar suas opções. Senhora Afton, está liberada para ir. Eu me levantei, recolhi os documentos do trust e os guardei de volta na minha pasta. O quitclaim deed ainda estava no centro da mesa, não assinado, como um cheque sem fundos. Gerald não se mexeu, permaneceu sentado com as mãos planas sobre a mesa, olhando para os veios da madeira como se a resposta estivesse escondida no mogno. Paige, eu parei na porta. Por favor. Uma palavra, despida de postura, despida de estratégia, apenas um homem em uma sala de conferência que esgotou suas jogadas. Olhei para ele e, por um segundo, apenas um segundo, vi a versão dele de antes.
O homem que me ensinou a andar de bicicleta na Cedar Mill Road, que me deixava guiar o barco mesmo que eu sempre fugisse demais para a esquerda. Que, quando eu tinha 7 anos, me carregou por quase 400 metros na chuva porque eu tinha perdido o sapato na lama e ele não queria que eu andasse descalça. Aquele homem existia. Ele só tinha sido enterrado em algum lugar sob as planilhas, o favoritismo e o medo do fracasso da Meredith. Você tem meu número, eu disse. Não mudou. Caminhei pelo saguão, passei pela recepcionista, desci a escada que cheirava a carpete velho, saí pela porta da frente. Sentei no carro por 5 minutos, motor desligado, mãos no volante. Não me senti vitoriosa. Me senti cansada, daquele tipo de cansaço que 2 anos de silêncio não resolvem. Mas a reunião não era o fim. Gerald não voltou para casa. Ele foi até a Laquelhose e levou Diane e Meredith com ele. Raquel me ligou naquela noite. A voz dela tinha aquela entonação cuidadosa de quem tenta não alarmar enquanto dá notícias alarmantes. Seu pai foi até a Laquelhose depois da reunião. Sua mãe e a Meredith estão com ele. Eles estão lá dentro. Eu estava na bancada da cozinha, ainda com a blusa que usei no escritório do Brennan. Daniel olhou do fogão. Eles não podem vender a casa, eu disse. Não podem transferi-la. Legalmente, não há nada que eles possam fazer. Eu sei, mas seu pai disse à sua mãe que aquela é a casa da família e nenhum pedaço de papel muda isso. Coloquei o telefone na bancada e encarei o teto. Daniel desligou o fogo. O que você quer fazer? Calavai. Calavai atendeu na primeira chamada desta vez. Expliquei a situação. Ele ouviu sem interromper, um gesto que eu começava a valorizar profundamente. Eles não podem fazer nada com a propriedade, disse. Não podem vender, alugar ou comprometer. Se recusarem a sair, eu enviarei uma notificação formal. Se ainda se recusarem, entraremos com ação por invasão de propriedade. Fechei os olhos. Não quero prender meu pai na Laquelhose. Então vamos torcer para que ele tome uma decisão mais sensata. Agradeci e desliguei. Daniel me observava do outro lado da cozinha com aquela expressão que ele faz quando já entendeu o esquema elétrico, mas espera que você peça para ele desenhar. Eles vão sair, disse ele. Você acha que seu pai é banqueiro? Em algum momento, a matemática vai vencer o orgulho. Quis acreditar. Quis acreditar que Gerald Afton, um homem que uma vez se recusou a admitir que cozinhou demais um bife por 45 minutos, veria razão. Ele não viu. Pelo menos, não de imediato. Na manhã de sábado, Raquel me enviou uma captura de tela. Meredith tinha postado uma foto no Facebook, na varanda da Laquelhose, Diane segurando uma caneca de café, Gerald atrás dela, braços cruzados, olhando para a água. Legenda: tempo em família na Laquelhose do vovô. Algumas coisas valem a pena lutar. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo. Agora, Meredith estava sentada na cadeira do vovô Howard. Aquele Adirondack verde que ele mesmo construiu no verão em que eu fiz 10 anos. Eu tinha lixado os apoios de braço. Ele me deixou pintar a primeira demão e disse que minha mão era mais firme que a dele. Aquela cadeira foi o último lugar onde ele se sentou antes que as pernas ficassem rígidas demais para descer até o cais. E Meredith estava posando naquela cadeira como se fosse um adereço. Os comentários começaram a aparecer. Alguns parentes: que bom que vocês estão todos juntos. Um vizinho: essa casa guarda tantas lembranças. Ninguém mencionou a mim. Ninguém perguntou onde eu estava. Um primo, Eric, com quem eu não falava há um ano, escreveu: Gerald tem todo o direito. É a casa do pai dele. Coloquei o telefone virado para baixo na mesa de cabeceira. Daniel trouxe meu café sem que eu pedisse. Calavai, eu disse. No domingo à tarde, uma carta registrada já estava a caminho. Ted Calavai também enviou uma cópia por e-mail para agilizar. A carta dizia: você está atualmente ocupando uma propriedade mantida em trust irrevogável. Isso constitui uso não autorizado do patrimônio do trust. Solicita-se que desocupe o imóvel em até 72 horas. Gerald não estava mais lidando com uma filha. Ele estava lidando com uma entidade legal, um registro oficial e um trustee que não se importava com jantares de Natal.
Meredith deletou a postagem no Facebook na noite de domingo. O relógio das 72 horas começou a contar. Na segunda-feira de manhã, restavam 41 horas. Meu telefone tocou às 6 horas e 47. Daquele tipo de manhã que significa que alguém ou precisa de fiança ou acredita que urgência é arma. Era Diane. Quase não atendi, mas atendi. Porque, mesmo depois de tudo, existe um músculo no peito que se contrai quando sua mãe liga. 2 anos de silêncio não o atrofiaram completamente. Paige, a voz dela estava rouca. Ela tinha chorado ou queria que eu achasse que tinha chorado. Com minha mãe, você nunca consegue ter certeza. Por favor. Seu pai não consegue dormir. Meredith vai perder tudo. Isso está destruindo nossa família. Sentei na beira da cama. Daniel já estava acordado ao meu lado, olhos abertos. Silêncio. Isso não começou com um documento de traste. Mãe, eu sei que não éramos perfeitas, mas é isso mesmo que você quer? Tirar a casa para nos punir? Eu não estou tirando nada. Já era meu. Um suspiro do outro lado, curto, ofendido. E eu não estou punindo vocês. Estou protegendo o que o vovô Howard queria. Seu avô não queria isso. A voz dela endureceu. Ele queria que ficássemos juntos. Eu tenho uma carta dele dizendo o contrário. Silêncio. Um silêncio longo, daquele tipo em que você ouve alguém reorganizando toda a sua compreensão sobre a situação. Você mudou, ela disse finalmente. Não era um elogio. Tomara. A ligação terminou sem despedida. Diane desligou do jeito que sempre saía de uma conversa que não podia controlar, abruptamente, para depois poder contar que a outra pessoa estava sendo difícil. Coloquei o telefone na bancada. Daniel me olhou. Tá bem? Assenti. Ela disse, eu mudei. Ele quase sorriu. Era hora de alguém perceber. Eles foram embora na segunda tarde. 53 horas, pouco antes do limite. Raquel me contou depois que Brennan ligou para Gerald uma última vez, se vocês não desocuparem, estarão enfrentando uma queixa por invasão, e dado o documento do traste, vocês não vão ganhar. Gerald arrumou o carro. Diane pegou os pratos que tinha trazido de casa. E Meredith carregou uma sacola de compras com tudo que tinha abastecido na geladeira, como se estivesse se mudando de vez. Eles foram embora da casa no lago do mesmo jeito que tinham saído da minha vida, sem avisar, sem olhar para trás e sem jamais considerar que a casa nunca foi deles para reivindicar. Eu não fui embora imediatamente. Esperei uma semana inteira. Quando finalmente dirigi até Cedar Mill Road, era uma quinta-feira à tarde. O céu estava cinza e uniforme, aquele tipo de primavera do Tennessee que não consegue decidir entre chover ou ceder. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro, o lugar cheirava a poeira e pinho velho. A cozinha estava limpa. Diane tinha limpado as bancadas antes de sair. As almofadas do sofá estavam alinhadas. O chão varrido. Na mesa da cozinha, Gerald deixara uma única chave e um pedaço rasgado de papel pautado. A caligrafia dele estava menor do que eu lembrava. Isso nunca foi sobre dinheiro. Pai, eu li, dobrei o papel e coloquei no bolso do casaco. Eu não sabia se era verdade. Não sabia se ele acreditava. Não sabia se importava. Desci até o pier. As tábuas rangiam sob meu peso. A cadeira do vovô Howard estava onde sempre esteve, de frente para a água, de frente para a linha de árvores, de frente para tudo e para nada. Sentei nela. O lago estava imóvel. Uma garça passou pela enseada, baixa e tranquila. E, pela primeira vez em 2 anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Os números alcançaram Gerald do jeito que sempre fazem, silenciosamente, e depois de repente. Sem a venda da casa no lago, a linha de vida de $320 mil evaporou. O comprador desistiu. A boutique de Meredith não conseguiu pagar o aluguel do próximo trimestre e, em junho, fechou as portas de vez. Vendeu o estoque por 40 centavos de dólar para um liquidador de Chattanooga. A garantia pessoal de Gerald venceu.
Ele vendeu a caminhonete F-150 que dirigia desde o ensino médio e retirou do 401k mais cedo, pagando a multa. Entre os dois, conseguiu juntar cerca de 140 mil, o suficiente para quitar a garantia, mas não para desfazer os danos. A aposentadoria que Geraldi planejava para os 62 anos acabou sendo empurrada para os 67, talvez depois. A hipoteca que ele tinha refinanciado ainda pairava sobre a casa Birchold como um sistema climático permanente. Em uma cidade daquele tamanho, a história se espalhou, não pelas colunas de fofoca, mas pelas calçadas, estacionamentos de igreja e corredor de congelados do Kroger. As pessoas começaram a fazer perguntas que Geraldi não conseguia responder com um aperto firme de mão. Por que ele não sabia do traste do próprio pai? Será que Howard realmente tinha excluído Geraldi? E aquela filha, aquela que todos diziam ser instável, tinha todos os documentos o tempo todo. Geraldi parou de ir aos cafés da manhã do Rotary Club. Parou de ficar no banco depois do expediente. Ele passou a entrar pela porta lateral e almoçar na própria mesa. Raquel me contou tudo aos poucos. Não para se gabar e nem porque eu perguntei. Ela contou porque achava que eu merecia saber como a história da qual eu tinha sido exilada estava terminando. Eu escutei. Não comemorei. Não liguei para Geraldi para dizerem eu te avisei. Não há satisfação em ver seu pai encolher. Só há a verdade e o silêncio que vem depois dela. Meredith conseguiu um emprego como assistente de gerente em uma loja de móveis na cidade vizinha. Um trabalho honesto, com horário fixo. Mas era um grande degrau abaixo de ser dona de boutique, o título que ela bordava nos cartões de visita e mencionava em todas as conversas por 2 anos. Ela não postou nada sobre isso no Facebook. Diane se afastou de tudo. Parou de frequentar o grupo de estudo bíblico feminino que ela dirigia há uma década. Parou de organizar o almoço comunitário da colheita. Parou de aparecer no brunch de domingo no Millstone Café, onde ela comandava a mesa todo fim de semana, desde que eu me lembrava. Raquel me explicou o motivo. As pessoas continuavam perguntando sobre mim. Como está a Paige? Você ouviu da Paige? Sua mãe não sabia mais o que dizer. A narrativa que ela tinha construído, pobre Diane, abandonada pela filha instável, sofrendo em silêncio, começou a apresentar fissuras. Os documentos do traste eram registros públicos. A linha do tempo não mentia. E, numa cidade pequena, quando os fatos começam a ultrapassar a ficção, se quem conta a história perde a sala. Eu não senti triunfo com nada disso. Não queria ver minha mãe envergonhada. Só queria que ela parasse de reescrever a minha vida para os outros. 3 semanas depois do fechamento da boutique, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que eu não via há 2 anos. Meredith, sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas me desculpe pelo que eu disse naquele dia ao telefone. Li sentada no pier da casa no lago, pés balançando sobre a água. Não respondi na hora, mas também não deletei a mensagem. Uma semana depois, Raquel mencionou outra coisa. Seu pai perguntou de você. Queria saber se você estava bem. Não me pediu para te contar, só perguntou. Eu deixei isso quieto. A família estendida voltou aos poucos. Não todos, não de uma vez, mas o suficiente. A tia Linda ligou primeiro. A mesma que olhou para o chão naquele jantar de Natal. A mesma que ouviu Diane me chamar de instável e não disse nada. Eu devia ter falado naquela noite, disse. A voz dela carregava o peso de alguém que carregava uma sentença que não conseguia largar. Eu vi o que estava acontecendo e não disse nada. Desculpa, Paige. Agradeci. Senti de verdade. Não finjo que apagou tudo e ela não me pediu para isso. 2 primos mandaram mensagens na mesma semana. Um deles, Marcos, escreveu: sempre senti que algo estava errado. Só não sabia o que era. Eu entendi. Vivi dentro daquilo e não consegui nomear por anos. Como esperar que pessoas de fora vissem claramente? Nem todo mundo voltou atrás, mas alguns sim. O tio Rei ainda acreditava na versão do Geraldi. O primo Eric, aquele que comentou na publicação da Meredith no Facebook, nunca entrou em contato. Alguns parentes simplesmente se afastaram. Não eram hostis, apenas ausentes.
A forma como as pessoas ficam quando uma história se torna complicada demais para caber em um lado só. Eu não corri atrás de ninguém. Não postei uma resposta. Não mandei um e-mail para toda a família com recibos, horários e assunto, para constar. Eu apenas continuei vivendo. Trabalhando como contadora sênior, passando fins de semana na casa do lago, com o Daniel arrumando a fiação das luzes da varanda. Café no pier de manhã. Quem precisava saber a verdade, sabia. Quem não queria, permanecia confortável na versão que já tinha. Eu fiz as pazes com os dois. Nem todo mundo vai entender, e eu parei de precisar que entendessem. Daniel e eu começamos a cuidar da casa no lago em maio. Não era uma reforma, era mais uma conversa com o prédio, ouvindo o que ele precisava, uma nova camada de sã no pier, telas novas na varanda, a torneira do banheiro que pingava desde que eu tinha 12 anos finalmente ganhou cartucho novo. Daniel cuidou da parte elétrica, trocou o painel antigo, passou fios novos para a cozinha, instalou uma luz na varanda que realmente acende quando se aciona o interruptor. É o que eu faço, disse ele sorrindo, coberto de poeira do sótão. Encontrei as ferramentas de marcenaria do vovô Howard na garagem, penduradas em um quadro de pregos que ele mesmo tinha feito, cada uma em seu lugar. Formões alinhados por tamanho, plainas de mão engraxadas e embrulhadas. Uma casinha de passarinho semi-acabada na bancada, como se ele tivesse saído para almoçar e nunca voltado. Em uma caixa embaixo da bancada, achei fotografias. Eu com 6 anos, em pé no pier, segurando um robalo quase do tamanho do meu braço. Vovô Howard atrás de mim, mãos erguidas, rindo, chapéu jogado para trás e flanela com mangas dobradas até o cotovelo. Segurei aquela foto por um longo tempo. Ele não me deixou uma casa. Ele me deixou a prova de que eu importava. Que alguém da minha família me enxergava claramente. Não como a forte, nem como a de baixa manutenção, nem como a que não precisava de nada, mas como Paige, sua neta, digna de proteção. Emoldurei a foto e pendurei na parede da cozinha, bem acima da janela onde a luz da tarde entra quente e dourada. Toda vez que olho para ela, ouço a voz dele ao telefone no dia da minha formatura. Eu já cuidei disso, Paige. Um mês depois da reunião no escritório do Brennan, sentei na mesa da cozinha da casa do lago e escrevi uma carta à mão. Não por advogado, não por Raquel, apenas eu, uma caneta e um papel escrevi para Geraldo e Diane. Não estou escrevendo para punir vocês. Estou escrevendo para deixar claro. A casa do lago permanece no traste. Essa foi a decisão do vovô Howard. E eu pretendo honrá-la. Não vou vendê-la e não vou assiná-la para fora. Se existe uma versão do nosso relacionamento que pode ser reconstruída, ela não começa com papelada. Começa com honestidade. Começa com você me enxergando. Não como a forte, não como a que aguenta tudo, não como a que não precisa de nada, mas como sua filha. Minha porta está aberta, mas só se vocês entrarem como meus pais, não como pessoas que precisam de algo de mim. Enderecei o envelope, coloquei o selo e deixei na caixa de correio no final da Cedar Mill Road. Não esperei resposta. Não fui checar a caixa todo dia esperando por uma. Eu disse o que precisava dizer, o resto ficava com eles. Daniel leu a carta antes de eu selar, mas não sugeriu nenhuma mudança. Apenas assentiu e disse: "Isso é você." Eu costumava achar que limites eram muros, coisas que você constrói quando está bravo para manter pessoas fora. Hoje não penso assim. Limites são portas. Você escolhe quem atravessa. Você define as regras. E se alguém estiver do outro lado, batendo com mãos limpas e voz honesta, você abre. Mas não deixa a porta encostada para quem só aparece quando precisa da chave. É uma tarde de sexta-feira quando finalmente entendo o que o vovô Howard quis dizer. Estou sentada no pier, na sua cadeira verde Adirondack. A mesma que lixe quando tinha 10 anos. A mesma que pintei a primeira camada. A que a Meredith posou para uma foto que depois apagou. A madeira está quente pelo sol. O lago está calmo, lá do outro lado da enseada. Um peixe quebra a superfície e a ondulação se espalha em círculos lentos e pacientes. Daniel está dentro preparando café. Consigo ouvir a chaleira pela janela aberta e o zumbido baixo da luz da varanda que ele instalou no fim de semana. A brisa carrega cedro, grama cortada e algo doce da madressilva do vizinho.
Tenho a vara de pescar do vovô Howard nas mãos, a velha com o cabo de cortiça que ele mesmo enrolou, o molinete que faz clique quando você lança. Não pesquei nada a tarde toda e não me importo. Às vezes converso com ele, não em voz alta, apenas na cabeça. Do jeito que você faz com pessoas que saíram da sala, mas nunca realmente saíram. Oi, vovô. Eu encontrei seu envelope. Encontrei o traste. Encontrei a carta. Uma pausa. O vento responde, obrigado. Olho para minhas mãos. Estão ásperas agora. De lixar, de pintar, de viver. Não as mãos de quem foi tratado com delicadeza, mas as mãos de quem construiu o que tem, uma tábua de cada vez. Meu nome é Paige Afton. Tenho 32 anos. 2 anos atrás, o advogado dos meus pais me enviou um documento. Esse documento não me deu nada que eu já não tivesse. Apenas me lembrou que alguém já havia decidido que eu valia a pena ser protegida, e isso foi suficiente. Se você chegou até aqui, obrigada. Digo isso de verdade. Essa história não é sobre vingança. É sobre saber que você merece ser visto mesmo quando as pessoas mais próximas se recusam a olhar. Então, aqui vai minha pergunta: se você pudesse escrever uma carta para alguém que te subestimou, o que ela diria? Deixe nos comentários. Eu leio cada uma delas. E se você quer mais histórias assim, deixei algumas na descrição que acho que você vai adorar. Se inscreve para não perder nenhuma. Te vejo na próxima.